Vamos lá, Romanos 5,6 diz assim: de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus. Quando a gente não tinha força, não tinha condição nenhuma, Cristo morreu pelos maus. No tempo escolhido por Deus, dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou quanto nos ama, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Ou seja, méritos mesmo não tínhamos, obras que nos atraísse, que atraísse para nós o Senhor Deus, não tínhamos. Olha só, veja outra vez comigo. Dificilmente alguém aceitaria, dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece à lei. Difícil alguém, dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Ele continua: e agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Você está percebendo? A gente era mal, a gente era pecador, e aqui o texto fala: nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu filho. Perceberam? Fracos, inimigos de Deus, pecadores, e mesmo assim ele escolheu se entregar por você e por mim, resolveu morrer por você e por mim, sendo que você não merecia, sendo que eu não merecia. É mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Se quando, pensa bem, olha comigo, se quando a gente era inimigo, fraco e pecador, a gente era isso, inimigo, fraco e pecador. Ele morreu por nós, ele nos salvou, ele nos resgatou, ele nos salvou. Imagina agora, olha só, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Na morte de Cristo nós fomos salvos. Olha, na morte, ele resolveu nosso problema de fraco, nosso problema de inimigo, nosso problema de pecador. Na morte. E na vida dele agora então? E na vida dele? É mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Tem muito mais. Olha só, na morte dele você é salvo, você é perdoado, restaurado, você é colocado de novo como amigo de Deus na morte dele. Pensa comigo, imagina na vida dele então, na vida de ressurreto dele, na vida eterna dele. Se na morte dele, voltando de novo, vamos lá outra vez, se na morte dele, olha só, se na morte dele, de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda estávamos no pecado. Ele perdoou nossos pecados. É agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo. É mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, havia uma inimizade, havia um muro entre nós e Deus. Havia uma parede que separava a gente de Deus. E essa parede foi quebrada na morte do seu filho. Na morte de Jesus, você é perdoado, tem seus pecados perdoados. Você se torna amigo de Deus e você que era fraco recebe a ajuda de Deus na morte.
E agora, na vida dele? Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. E agora somos amigos de Deus. Agora que a gente, quando a gente era inimigo, quando a gente era fraco, quando a gente era pecador, ele se entregou por nós. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Você consegue pensar comigo? Consegue viajar comigo? Você consegue viajar comigo? Nós, pecadores, inimigos e fracos, Deus morreu por nós. Nós, fracos, inimigos e pecadores, Deus morreu por nós. Cristo morreu por nós. Deus entregou seu Filho por nós. E agora que somos amigos de Deus? É mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Tem muito mais retorno agora na vida dele. Veja, pela morte dele você foi reconciliado com Deus. Na morte dele você teve seus pecados perdoados. Na morte dele você, que era inimigo, e todos eram inimigos, nos tornamos amigos. Imagine agora na vida dele. É mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Se Ele fez tudo isso por nós, sendo nós inimigos, é isso. O que Ele não fará sendo você e eu amigo dele? Amigo dele não é o protegidinho dele, não, é amigo de Deus. Se Ele fez por você e por mim tudo que Ele fez na morte dele e na vida dele agora, o que ele não fará por você ou em você, o que ele não fará por mim ou em mim, o que ele não fará. Se na morte dele nós fomos perdoados, restaurados e reconciliados com Deus. Na morte dele, todos nós obtivemos acesso a Deus. E agora na vida dele. Então, voltando, e não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Pense nisso nessa manhã. Na morte de Cristo fomos reconciliados. E agora na vida de Cristo, o que ele não fará em nós e por nós? O que ele não fará por você e em você? Se na morte do Senhor Jesus nós fomos reconciliados com Deus, imagine na vida do nosso Senhor Jesus. Consegue pensar comigo? Consegue pensar comigo? Isso é Romanos 5, do 6 até o 11. Nós éramos inimigos, fracos e pecadores. Na morte de Cristo nós fomos reconciliados. O que ele não nos fará agora que somos seus amigos? O que ele não fará agora que somos seus amigos? Olha só. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Amém? Na vida de Cristo, nós recebemos muito mais. O que nós temos na vida de Cristo é incomparável.